Olá, sejam todos bem-vindos. Sou José Marta Pietra do canal Monetários e neste vídeo vamos apresentar para vocês os dois modelos mais comuns de financiamento imobiliário, ou seja, para a compra de um imóvel. Os dois modelos que são apresentados hoje para o financiamento de um imóvel é o modelo Price e o modelo SAC. Nesse vídeo, então, nós vamos apresentar os dois modelos e qual seria mais favorável, daria o melhor retorno, ou seja, que teria mais facilidade para você realizar esse financiamento. Aproveite e já deixe seu like, seu joinha, inscreva-se no canal, participe do nosso trabalho. Você estará contribuindo para que nossos conteúdos sejam do alcance de outras pessoas. Bora lá então? Como comentamos então, existem dois tipos de amortização no sistema imobiliário: o sistema Price e o sistema SAC. Vamos então estar abordando os dois modelos e verificando as características de cada um para então tirarmos as nossas conclusões. Sistema de amortização Price, também conhecido como modelo francês de financiamento ou de amortização. Este modelo é o mais utilizado para financiamento de veículos, as compras do comércio, também para financiamentos bancários. Ele é bastante utilizado nessa parte comercial. Na parte de imóveis também ele é utilizado. Nós vamos estar verificando então a sua particularidade. Nessa apresentação, vamos simular a aquisição de um imóvel, né, de R$ 200.000, né, com 80% financiável. Ou seja, foi contraído aí um financiamento de R$ 160.000. A principal característica do sistema de amortização pelo modelo Price seria o fato das prestações serem constantes, ou seja, o valor da prestação, ou seja, da parcela, ela seria fixa em todo o tempo de contrato. O que varia, na verdade, seriam os juros e a participação dos seguros que são inerentes à compra do imóvel. Então nós pegamos aí uma simulação bancária feita de forma real, né, como exemplo. Então teríamos a seguinte condição no sistema Price. Geralmente as financiadoras de imóveis, os bancos, eles têm a seguinte configuração no financiamento do imóvel: a prestação em si, que é o valor que será pago todo mês; o capital, na verdade, seria o valor da amortização, ou seja, o valor que está sendo descontado, amortizado daquele valor emprestado; a parcela de juros que envolve ali o contrato a cada mês; uma parcela do seguro MIP, é o seguro que garante a quitação do imóvel caso haja o falecimento aí do titular do contrato ou alguma condição que o tornou por invalidez permanente. Então, esse seguro ele garante a quitação do imóvel a partir do fato ocorrido. O seguro DFI já está relacionado ao imóvel, ou seja, seria um seguro em caso de alguma avaria no imóvel, que seja impactante, até um incêndio, né? Então, aí o imóvel também está assegurado em relação a alguma fatalidade. A tarifa administrativa, né, a maioria das agências cobra essa tarifa, pode variar de uma administradora para outra. No caso dessa simulação, é cobrado R$ 25 a cada mês, né, como tarifa administrativa. O saldo devedor seria então a atualização do valor do imóvel, somando os juros, os seguros, a taxa administrativa, descontado aí do capital amortizado. Bom, a gente comentou então que a característica do sistema Price seria a prestação ser constante. Mas se a gente for analisar aqui ao longo do período, né, conforme passar do tempo, a prestação vai tendo uma certa variação. Essa variação ela se dá mais em função do seguro, que ele é calculado, né, pela expectativa de vida aí, do segurado. Então, conforme o segurado vai progredindo na idade, o seguro também ele vai tendo variações aí mais significativas em relação ao custo. Para ter uma ideia, vamos ver aqui como se comporta então essa evolução aí do seguro ao longo do tempo. Isso aqui é a variação do seguro em relação ao saldo devedor. Então veja que com o passar do tempo, né, ele vai aumentando aí a parcela, né, cobrada. Então voltando aqui, vamos demonstrar realmente como a parcela ela é constante. Vamos fazer o seguinte raciocínio aqui. Vamos pegar o primeiro mês. Seria a prestação menos aquilo que não está relacionado ao valor contratado, que seria os 160.000. Os seguros, né, que são valores que estão aumentando o valor aí da prestação em função da incidência dos mesmos, e também a taxa administrativa. Então você vê que o valor da parcela aqui, né, no primeiro mês é de R$ 1.473,48. E o valor da amortização seria a parcela menos os juros, o C2, menos os juros cobrados naquele período. Então, fechou aqui o valor do capital amortizado. Então, percebemos que o valor da parcela em si é R$ 1.473,48. Vamos pegar outro mês aqui,
para vermos se isso realmente confirma. Vamos pegar aqui o 50º mês. Então seria o valor da parcela menos o seguro menos a taxa administrativa, deu os mesmos 1.463. Tem uma variaçãozinha aqui nos centavos, que é em função até dos arredondamentos. E o valor da amortização, então seria aquele valor menos o juro daquele mês. Então, amortização de 248,70. Vamos pegar mais um para verificar realmente essa condição. Vamos pegar aqui na centésima, septagésima parcela. Seria, então, o valor da parcela menos o seguro, vê como o seguro aqui já está bem mais alto. R$ 1.462,55. Os centavos aqui variam um pouquinho em função dos arredondamentos. E o valor da amortização seria o valor, então, da parcela menos o juro naquele mês. Seria aqui R$ 803,88. Então, a amortização, R$ 658,67. Então, percebemos aí que realmente a parcela em si ela é constante, embora o valor da prestação muda devido principalmente ao seguro aí que tem essa variação ao longo do tempo. Então esse é o sistema Price. No sistema SAC ocorre o seguinte: o contrato tem os mesmos elementos, né? Os mesmos seguros, a mesma tarifa. A gente fez aí a mesma simulação, um imóvel de 200 mil, dando uma entrada de 40 mil e financiando 160 mil. O que a gente observa aqui? Que a prestação, no primeiro momento, é bem maior do que no sistema Price. No sistema SAC, o que ocorre é que o capital, ou seja, a amortização, ela é constante. Então, percebemos aqui, né, que a amortização não varia. Ela vai ser a mesma até o final do contrato. Então, no sistema Price, a característica é o valor da parcela ser constante. No sistema SAC, o que é constante aqui é o valor da amortização, ou seja, do capital que é pago mês a mês. E como é a composição, então, dessa prestação? É o mesmo processo lá do sistema Price. Eu tenho, então, o valor da prestação, vou pegar o mês 1 aqui, o valor da prestação menos os seguros, menos a taxa administrativa. Então, o valor da parcela é 1.928. Se eu pegar o valor da parcela e descontar o juro daquele período, eu vou ter então o valor da amortização, que é 597,01. Vamos pegar outro mês aqui para a gente confirmar esse processo. Vou pegar aqui no mês 200, por exemplo. Eu tenho o valor da prestação menos os seguros e vou ter então esse valor menos o juros daquele período. Eu tenho então o valor da amortização, que é 597,01. Então, vamos ver que realmente é assim que funciona no sistema SAC. Então, resumindo, o sistema Price ele tem o modelo ao qual o valor da parcela ela é constante, e no sistema SAC o que é constante seria o valor da amortização, ou seja, do capital que é pago mês a mês. E dentro desse processo, qual é o maior impacto? Como eu estou aqui amortizando no sistema SAC um valor maior, com certeza o saldo devedor aqui vai diminuindo com mais rapidez. Então, ou seja, eu vou pagar menos juros, né, no final do processo. Vamos ver isso aqui no nosso comparativo. Então, eu tenho para os dois sistemas, né? O valor do imóvel é R$200 mil. O financiamento foi de 80%, ou seja, 160 mil. O número de parcelas também é igual, 268 meses. A taxa de juro cobrada, no primeiro caso aqui, foi de 14,31. No segundo caso, 14,16. Uma redução aí de 0,15%, ou seja, menos 1% é cobrado, então, no sistema SAC. Percebe-se também que a taxa nominal é a mesma, ou seja, de 9,79% ao ano. A variação aqui no custo efetivo total seria em função dos seguros, né, que estão diferenciados de um modelo para o outro. Se você quiser saber mais do conceito de taxa efetiva e taxa nominal, nós temos um vídeo no canal que demonstra qual é a diferença de denominação da taxa, né, por que se diz taxa nominal e taxa efetiva. Isso a gente apresenta então nesse vídeo. Não vou me atentar muito aqui. A gente percebe que a variação maior da taxa está no custo efetivo total da parcela de seguros.
né, que no sistema Price está bem maior que no sistema saque. Como o saldo devedor no sistema Price ele vai deduzindo de forma mais lenta, então o seguro cobrado vai ser maior. Então isso reflete com certeza no custo total da minha taxa, né, no sistema Price. Já a taxa efetiva mensal é um pouquinho maior aqui no sistema saque, mas não influencia tanto aqui no custo. A primeira parcela né, no sistema Price seria então de 1.762 e no sistema saque de 2.217. Uma diferença de R$ 454,52, ou seja, 25% a mais aí no sistema saque. A última parcela no sistema Price seria de 1.486. Já no sistema saque, de 628,31. Isso se dá pela amortização ser constante e que outra característica também do sistema saque é que ela vai reduzindo a parcela ao longo do tempo. A maior parcela cobrada no sistema Price seria de 2.122 e no sistema saque de 2.217. E a menor parcela seria a de 1.486,80, que na verdade é a última parcela aqui no sistema Price e também a última parcela no sistema saque. O valor de amortização vai ser o mesmo, então, ou seja, o valor do contrato vai ser quitado no final pelo mesmo valor. Os juros totais do sistema Price é de R$ 234.635,91, enquanto no sistema SAC foi de R$ 175.701,08, uma diferença de R$ 58.934, ou seja, no sistema SAC estaria se pagando aí de juros 25% a menos do que no sistema Price. O seguro também, como a gente comentou, como o sistema Price ele reduz de forma mais lenta o saldo devedor, e como o seguro é cobrado em percentual em cima deste valor, então esse impacto é grande aqui também na parte do valor cobrado do seguro total, que no sistema Price deu aí 104.353 contra 71.719 no sistema SAC, uma diferença aí de R$ 32.634, ou seja, no sistema SAC estaria se pagando aí 31,27 a menos aí do que no sistema Price. O seguro de dano ao imóvel, como ele é constante, então ficou igual para os dois. Assim como a taxa administrativa também, que é igual para os dois, também não houve variação. O total do financiamento, então, ficou 509.884,93 para o sistema Price e o total de financiamento no sistema SAC foi de 418.315,77. Uma diferença, então, de 91.569,16. Então, pelo sistema SAC, estaria pagando cerca de 18% menos do que no sistema Price. Lembrando que o total do financiamento seria o valor financiado, né, que seria o valor de 160 mil, mais os juros acrescidos então, dos seguros e também das taxas administrativas. O total, então, do imóvel, no final das contas, ficaria 549.884 para o primeiro caso, no sistema Price, que seria, então, o valor total financiado mais os 40 mil de entrada, né? Lembrando que o imóvel é valor de 200 mil, então teria que dar uma entrada de 40. E no segundo caso, então, daria 458,315. A diferença, então, seria a mesma, né? E dando um percentual aí no final das contas, né? O imóvel estaria 16,65% mais barato se for comprado pelo sistema SAC. Então, nesse primeiro momento, nos resta dúvida, né? Se for olharmos apenas pelo custo do imóvel, pelo custo do financiamento, o sistema SAC seria o mais vantajoso, seria o mais atrativo. Geralmente, na simulação, nos financiamentos, existe, então, essas duas opções. Então, a maior vantagem do sistema SAC seria realmente o custo do contrato, né? O custo do financiamento. Mas se o banco já sabe que existe essa diferenciação, por que, que oferece as duas opções? Então, por que, que existe essa primeira opção do price? Qualquer tipo de financiamento teria o mesmo comportamento. É que o sistema price, embora ele seja mais oneroso, tenha um custo maior, ele tem algumas características que podem também ser atrativas. Por exemplo, é o valor da parcela, né? A primeira parcela aqui, num imóvel de 200 mil, já dá uma diferença de 454. Né? Então, se for um imóvel no valor mais elevado, com certeza a diferença vai ser maior. Então, cabe também ao comprador verificar, né, se ele tem condições de pagar, né, o valor da parcela pelo saque, que no início é maior, embora depois vai reduzindo, mas as primeiras parcelas são mais pesadas. Então, também, dando essa opção para o contratante escolher uma parcela menor no início, que ele consiga dentro do seu orçamento melhorar aí o seu desempenho, então existe essa condição. Outro cuidado que também o sistema imobiliário tem na hora de aprovar um financiamento é a condição aí da renda do comprador. Dificilmente uma operadora vai comprometer mais do que 30% da renda aí do contratante. Então o que acontece? Vai depender também da receita que a pessoa tem, ou seja, do rendimento mensal aí que esse comprador
ele disponibiliza. Então seria aí na faixa dos 30%, que seria o valor da parcela assumida. Se a parcela der um valor muito fora da condição de comprometimento do cliente, ele talvez não vá se enquadrar no sistema saque. Então ele vai ter a opção de adquirir pelo sistema Price, porque no sistema saque é provável que a operadora não vai aprovar se ele comprometer a sua renda de forma muito elevada. Nesse centro, então, a composição do rendimento para, nesse caso aqui, poder financiar para o sistema Price, teria que ter um mínimo aí em torno de R$ 6.000 de rendimento. Já nesse segundo caso, já teria uma necessidade de um rendimento na faixa de R$ 7.400. Então, vê como isso também impacta nesse processo de decisão ou até de liberação do financiamento. Por isso então, que existe essa composição do sistema Price como opção. A título de curiosidade, e até uma possibilidade de se fazer esse tipo de avaliação, seria o caso da pessoa ter essas duas condições de financiar e ela optar pelo sistema Price e aplicar aqui no investimento a diferença ao longo do tempo e ver se isso talvez não compensa lá na frente, inclusive diminuindo essa diferença aqui ou até tornando ela positiva. A gente fez aqui rapidinho, só para título de curiosidade. Então, como ficaria a composição lá no 10º ano de financiamento? Então, no 10º ano aqui, esse apartamento estaria me custando 355 mil, que seria o valor já pago de parcelas, mais o saldo devedor. Pelo sistema saque, eu teria já pago 237 mil, então vê que eu já paguei bem mais do que pelo sistema Price, em função da amortização ser maior. Mas teria para quitar 88 mil, então já teria que dispor de menos recursos aí no momento, para quitar o apartamento. E também ele teria um custo menor, teria um custo de 325 mil reais. E a diferença total seria dos 355 mil que está me custando o apartamento pelos Price. Em relação ao sistema saque, seria na faixa aqui dos 29.277 reais. Mas como a gente comentou, nessa condição, eu poderia aplicar a diferença da parcela. Então a gente fez aqui uma simulação, se fosse investir esse valor, da diferença da prestação paga pelo sistema saque em relação à prestação do sistema Price, e cada mês aí daria essas diferenciações. Tá? Então, aplicando uma taxa aqui média da poupança aí de 0,65%, que é mais ou menos a média da poupança de junho de 2023, nós já teremos a seguinte condição aqui no 10º ano, um acúmulo de R$ 29.916. Então, perceber que viemos aqui então no nosso comparativo e trouxemos esse valor para cá, praticamente empatamos aí o processo. Então, nesse primeiro momento, demonstra que tanto faz eu ter feito pelo sistema Price como pelo sistema saque, desde que eu guarde ou aporte lá o valor da diferença das parcelas. E a diferença aqui no final do contrato, que a gente viu aqui no nosso comparativo, que é de 91.569, e fizemos as aplicações conforme demonstrado, no final do meu investimento, um valor de 78.045 de retorno. Então, se eu diminuir esse valor, a diferença no final do contrato seria de 13.523. Então vejam aí que fica mais próximo de conseguir fazer uma forma de aplicar, a forma de investir a diferença das prestações. A vantagem é uma saque, que eu já poderia, em qualquer momento, quitar o meu apartamento com um valor menor, e o meu saldo devedor vai ser sempre menor do que o saldo devedor no sistema Price. Mas também pode ocorrer, no meu investimento, ter alguma variação para maior. Mas digamos que eu consiga a taxa menor aqui ao longo do tempo, de 1%. Então percebendo que já muda aí totalmente a configuração. Então o sistema Price seria bem mais atrativo. Então é uma forma de se pensar também, de fazer para o sistema Price e fazer algum tipo de investimento, talvez não pela diferença, mas talvez aqui um valor até maior, de R$ 500 por mês, ou menos no início, depois aumentando esse valor, tendo aí um acompanhamento para até chegar em um determinado momento e ter o valor aí para poder fazer a amortização do imóvel. Para fixarmos definitivamente a diferenciação e como funciona esses dois tipos de amortização ou de financiamento, vamos pegar a primeira parcela aqui de cada uma das opções. Sistema Price, a primeira prestação aqui de 1.762 e no sistema saque a de 2.217 e vamos recordar a composição das mesmas. Então, lembramos que no sistema Price, então, o valor da parcela ele é constante, como já vimos anteriormente, nesse exemplo de 1.473,02. O juro vai ser o percentual sobre o saldo devedor. Então, no primeiro momento, o saldo devedor era 160 mil. Eu apliquei o juro mensal de 0,82 e me deu 1.306,40. O valor da amortização é o valor dos juros menos a parcela.
O valor do seguro vai ser calculado pela operadora. O valor, então, da primeira prestação seria de 1.762. Vai dar uma diferencinha aqui em centavos, em função do próprio arredondamentos. Já no sistema SAC, o que é constante é o valor da amortização, ou seja, do capital pago mês a mês, que nada mais é do que o valor financiável, no caso aqui de 160 mil, dividido pelo número de parcelas, 268. O juro cobrado a cada mês vai ser o valor do saldo devedor, no caso, no primeiro momento, 160 mil, multiplicado por 0,83, que é a taxa mensal aqui do contrato. Então, deu 1.331. A parcela, então, nesse caso, vai ser os juros mais o valor da amortização. E a prestação final será, então, acrescida dos seguros e das taxas administrativas. Fechando, então, 2.217,17, que é o valor encontrado, então, na primeira prestação. Então, isso vai ocorrendo mês a mês, né, dentro do processo, aplicando essa metodologia, e vai, então, tendo composto aí todo o período do contrato. Bem, pessoal, nós procuramos aí de forma bem clara, bem objetiva, demonstrar realmente composições desses dois tipos de financiamento, seja pelo sistema Price, pelo sistema SAC, as diferenciações, as conclusões, qual seria no primeiro momento o mais atrativo, que daria o melhor retorno. Vai se olhar o que é mais compensador no processo de financiamento, no empréstimo, vai ser sempre o valor final, né, do negócio, é o custo daquele processo. Então a gente percebe, né, que o custo pelo sistema Price ele vai ser maior do que o custo pelo sistema SAC. Então já por aí já se tem uma noção de qual é mais vantajoso. Mas como a gente colocou, existem algumas características que tornam o sistema Price também uma opção. Ou seja, pelo valor inicial na parcela, que às vezes não se enquadra dentro do orçamento, que a pessoa vai ter aí uma certa dificuldade de estar honrando seu compromisso, e também a exigência de ser aí geralmente 30% do valor, né, da renda. Pelo sistema SAC, como as parcelas iniciais são um pouco mais elevadas, pode não enquadrar aí dentro do limite dos 30% da receita do contratante. Então, existe aí também essas características. Pode também, como a gente demonstrou, paralelo ao sistema Price, você criar um mecanismo de investimento que vá de alguma forma você acompanhar isso aí e poder, em determinado momento, fazer uma amortização maior, pagar um número maior de parcelas. O importante também no financiamento, principalmente de imóvel, que é de longo prazo, é tentar buscar amortizações mais rápidas, ou seja, pagar mais de uma parcela quando tiver condições de recursos, amortizar ali o saldo devedor, deixa acumular talvez um pouco o fundo de garantia por um período, e pega esse montante, vai lá e amortiza. O objetivo que tem que ter, quando se faz um investimento a médio e longo prazo, é tentar aí, o mais breve possível, fazer a quitação do mesmo ou amortizar o maior número de parcelas possíveis, porque isso vai reduzir, então, o custo do juro ali, que realmente dá para se perceber que é bastante alto. No nosso exemplo ali, um apartamento de 200 mil, onde foi financiado 80% do mesmo, em torno aí de 160 mil, só de juros, mesmo para o sistema SAC, onde você tem aí um valor menor, deu 175 mil, mais do que o valor financiado. Ainda tem os acréscimos dos seguros aqui, mais as taxas administrativas. 258 mil foi o valor aí do contrato. Então, ou seja, o custo foi maior do que o valor do apartamento. Lógico, nesse período também o imóvel, se estiver em uma boa localização, se estiver em boas condições, também valorizou no tempo. Então, vamos entrar em detalhes agora a valorização do imóvel. O que nós estamos olhando aqui seria realmente o custo aí do contrato, né? Que no primeiro caso aí daria uma diferença de 258 mil. E pelo sistema Price, esse custo vai para quase 350 mil. Então, realmente, se paga muitos juros de muitos elementos aí dentro do financiamento que onera realmente o processo. Importante, então, essa visão de tentar amortizar o maior número de parcelas e quitar o mais breve possível aí esses tipos de financiamentos. Dadas as devidas explicações aí, dadas as devidas considerações, esperamos ter esclarecido e contribuído para você que já comprou, para você que está comprando um imóvel, fazer a melhor escolha e buscar de forma objetiva o melhor negócio para você e sua família. Não esqueça de deixar o seu joinha, deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. O canal Monetário tem vários assuntos relacionados a orçamentos domésticos, empresariais, parte de gestão, essa parte financeira também a gente trabalha bastante em como cuidar do seu dinheiro. Então participe conosco nessa jornada, se inscrevendo, participando, e também para que outras pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.